Pedro Venceslau também vai conversar conosco sobre essa questão da taxa das blusinhas. Porque é o seguinte, o Fernando Haddad, ele foi um dos defensores e um dos articuladores, né, não só nas medidas que partiam diretamente do governo, mas também no Congresso Nacional. Mas agora ele é candidato. Conta para mim, Pedro, o que você apura dessa história? Boa tarde, bem-vindo novamente. Olha, Débora, eu conversei hoje com um integrante da campanha do Haddad, que está na linha de frente da comunicação, um auxiliar direto dele, para saber a leitura que fazem lá, né, no comitê da pré-campanha sobre a queda da taxa das blusinhas, que o Fernando Nakagawa classificou como tomara que caia, achei ótimo esse nome. E para saber qual vai ser o impacto disso na campanha. Como é que é? Peraí, desculpa, fala de novo. Como é que é o tomara que caia? Como é que é a taxa da blusinha? É o quê? Porque quando o PT começou a fazer aquela campanha contra a taxa, o Nakagawa classificou como tomara que caia. É uma modalidade. Eu achei excelente. Uma modalidade de blusinha, né? De blusinha, exatamente. Desse mérito para ele. Ele está ficando bom nisso, nesse negócio de trocadilho Nakagawa. Bom, mas aí, então, voltando aqui para a questão do Haddad, o que aconteceu? Então, primeiramente, a leitura é que é bom para a campanha do Fernando Haddad que a taxa tenha caído. Isso porque esvazia na leitura dessa pessoa com a qual eu conversei, dessa fonte, o discurso que já havia sendo usado pelos adversários aqui em São Paulo para desgastar o Fernando Haddad com memes, com publicações nas redes sociais e provavelmente também no horário eleitoral, tentando classificá-lo como taxade e tentando desgastá-lo com a questão da taxa das blusinhas. Afinal, ele foi um defensor desse imposto durante a gestão dele à frente do Ministério da Fazenda. Então, primeiramente, essa é a leitura. Segundo, dá para também usar uma estratégia de comunicação tentando jogar essa questão da taxa das blusinhas para o colo do governador Tarcísio Gomes de Freitas. Afinal, as blusinhas podem ficar ainda mais baratas se o governador tirar a taxa aqui do ICMS. Portanto, se o governo de São Paulo fizesse a sua parte, ainda ia ficar mais barato ainda comprar de forma virtual esses produtos da Shine e de outras marcas. Dito isso, essa mesma fonte fez uma ponderação, primeiro, um desabafo, dizendo que considera que é um erro do ponto de vista do governo ter acabado com essa taxa das blusinhas, porque a indústria aqui de São Paulo pode ser prejudicada, por exemplo, a Americana, onde tem a indústria do couro muito forte, e calçadista em Franca podem ser muito prejudicadas. Isso daí pode também levar ao colapso de alguns setores e podem levar também empresas como a Magazine Luiza, que são empresas brasileiras do varejo, Casas Bahia, Riachuelo, de repente, a mudar o seu CNPJ para o Paraguai, para Assunção, onde ele já tem uma parte da operação. Parte dos produtos que eles vendem vem do Paraguai, só que lá eles não pagariam imposto. Aqui eles pagam imposto, no caso que são impostos das empresas brasileiras. Dito isso, tem um outro desafio pela frente, que a gente só vai descobrir como que o Haddad vai lidar com isso quando ele der a primeira entrevista coletiva, que a gente chama de quebra-queixo, ou a primeira entrevista que ele der para algum jornalista de forma exclusiva. Ele certamente vai ser perguntado sobre isso e vai ter que fazer um contorcionismo retórico para justificar uma mudança de opinião e defender o governo, para manter a coerência, que ele sempre classificou como uma das suas maiores virtudes, que é manter a coerência no discurso. Então, uma questão de ajuste fino aí no discurso. Provavelmente, nesse primeiro momento, segundo essa fonte, ele vai dizer, olha, perguntem para os empresários qual vai ser o impacto disso, vai tentar jogar essa questão para o governo do estado de São Paulo, tentando ver como é que vai ficar a questão do ICMS, mas vai ter que encontrar uma forma de dizer que ele mudou de opinião, né, em relação à taxa das blusinhas, porque a Fazenda sempre foi a favor da manutenção dessa taxa. A gente tinha um embate no governo há tempos entre a ala política e a ala da comunicação, e a ala política e a ala da Fazenda. E a ala da Fazenda, com a ala política, está alinhada a ala da comunicação. Nessa ala contra o fim da taxa das blusinhas, estava alinhado o vice-presidente Geraldo Alckmin, quando era ministro do MIDIC, Ministério do Desenvolvimento e da Indústria e Comércio do Brasil. Agora ele não é mais ministro, ele continua só como vice-presidente, mas assim que o ministro tomou posse, como o José Guimarães, na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, declarando ele, para pessoa física, ser contra a taxa das blusinhas, o Alckmin saiu em defesa, de forma coerente com o discurso dele quando defendia a indústria brasileira. Mas lá estava o Geraldo Alckmin na foto que foi publicada assim que a taxa das blusinhas foi derrubada pelo governo. Estava todo mundo sorrindo, quem defendia, quem era a favor, agora está todo mundo a favor do fim da taxa.
Então todo mundo vai ter que adaptar esse discurso, só que o Haddad é candidato aqui no estado de São Paulo. E como ele era ministro da Fazenda, vai ter que alinhar um pouco mais do que os outros players.